Boa noite a todos. E para quem vai assistir essa apresentação, a gravação, então, bom dia, boa tarde. Sejam todos bem-vindos. Nós somos o grupo Sim, Espiritista e Mística. E hoje teremos, pela terceira vez, com muita alegria, a nossa amiga, irmã, Jane Silva. A Jane, ela é do CEFAC, Centro Espírita Fé, Amor e Caridade, que fica em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Em março, a Jane esteve conosco e falou sobre autocura, um tema tratado nas obras do Nobre Espírito de Joana de Ângeles. Em maio, ela retornou ao nosso convívio, nessa reunião pública, e falou sobre despertando o olhar para a autocura. E esse mês, ela veio finalizar esse estudo, trazendo a parte 2. Então, eu vou fazer a oração inicial da nossa reunião pública, desejando que os amigos espirituais, eles iluminem a Jane na apresentação do tema de hoje, esse tema que, para todos nós, é um mergulho profundo em nós mesmos, para que possamos progredir espiritualmente. Jane, fique com os nossos agradecimentos por essa oportunidade de reflexão e de nossa melhoria moral. Então, vamos elevar os nossos pensamentos ao Pai Maior em agradecimento. Agradecimento por estarmos reunidos, agradecimento por esse aprendizado que estamos passando nesse momento, em toda a parte, toda a humanidade. E rogamos também a Jesus o amor, um acréscimo de misericórdia para todos os que estão passando por um momento de sofrimento, de dor, de desencarne, que todos eles se abram para essa luz que é Jesus. E com a oração que Jesus nos ensinou, vamos dar por iniciado a nossa reunião da noite de hoje. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendidos. E não nos deixei, mestre, cairmos em novas tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Viva Jesus. É com você, Jane. Muito obrigada por estar conosco. Gente, você está no mudo. Eu que agradeço mais uma vez a paciência de vocês em estar me convidando, né, mais uma vez para que a gente possa refletir em torno de algo tão significativo para a nossa existência, considerando a nossa necessidade, não somente de conhecimento, né, porque isso tem que ser uma constante nossa trajetória evolutiva, mas, acima de tudo, né, reflexões que nos façam a entender nossa necessidade de agir. Então, dando continuidade, considerando que o primeiro passo, a gente trabalhou a questão do pensamento, depois, no segundo passo, nós trabalhamos o olhar no tocante a Deus, como segundo passo, e hoje a gente entra no terceiro e quarto passo, para que a gente possa concluir, dentro da proposta de virtude, esse olhar que a Joana nos traz em relação à necessidade de cuidado, autocuidado. E depois falaremos sobre o amor. Então, quando a Joana traz para a gente, no próximo slide, o terceiro passo, pode passar, Bárbara, por gentileza? Ela traz para a gente cuidar do corpo, um grande desafio para todos nós, né? Cuidar do corpo. Será que a gente tem, de fato, a noção da importância desse patrimônio da alma, a necessidade de cuidados reais, né?
desses cuidados que façam, que contribuam para a nossa saúde. Tem uma companheira aí, que eu creio que esteja, a Fátima, ela é nutricionista, ela é bandeirante nesse processo, né? Do olhar para a saúde através da alimentação. Então, quando a gente olha, e para mim também é um aprendizado, não estou aqui somente num processo para falar, né? Que a gente tem que se vigiar a todo momento, porque se não existe essa vigilância, a gente rescinde numa mesma postura. Então, dando continuidade ao slide, Hipócrates traz para a gente a seguinte fala, que o remédio seja seu alimento, e que seu alimento seja o seu remédio. Será que a gente tem essa preocupação com a alimentação saudável? Ou a gente come por prazer? Aquilo que nos dá satisfação, mesmo sabendo que aquela alimentação muitas vezes vai gerar consequência para o meu organismo. É uma reflexão nessa questão do cuidar do corpo, porque a gente sabe que determinados alimentos não nos fazem bem, mas mesmo assim, porque normalmente a gente diz que a carne é fraca, e o que a gente faz? Come, né? Então, no próximo slide, começa a rotina lá daquele livrinho do Autocura, da Luzia Matias, em que ela nos traz uma rotina de reflexões nesse cotidiano, nessa alimentação, nessa possibilidade de estar um pouco mais atento à nossa forma de atender às nossas necessidades materiais, atender às necessidades do organismo, porém sem um processo de destruição, né, gente? Então, ela diz assim, cuidar da alimentação. Vamos lá no próximo slide. Passa a gentileza. Qual é o mecanismo de ação? Verificar as condições ideais de assimilação, tais como horário, mastigação correta, estímulo do paladar, estado emocional sereno, também devem ser levados em conta. Muito interessante, porque às vezes a gente está com tantas demandas da rotina cotidiana que a gente se alimenta e não percebe nem o gosto da comida. Muitas vezes, se perguntar para a gente o que a gente comeu ontem, muitas vezes a gente nem se lembra. Porque a gente ingere o alimento sem saborear, sem prestar atenção nesse momento de ingestão do alimento. Já pararam para pensar nisso? Ou não? Quantas vezes a gente está se alimentando vendo televisão, vendo um filme, e muitas vezes o que a gente recebe de informação da mídia é extremamente tóxico. E aí a gente junta aquela informação tóxica no momento em que a gente está fazendo o nosso movimento de digestão. Às vezes a gente está trabalhando e comendo ao mesmo tempo. O que a gente está colocando para dentro, gente? Saúde ou doença? É isso que ela traz para a gente nesse olhar da alimentação. E ela produz um raciocínio bem interessante, né? Não nesta forma, isso aí a gente organizou através de uma literatura com companheiros que têm essa prática no fazer terapêutico. E ela diz, como é que a gente pode fazer isso? Planeje cardápios semanais, de preferência com alimentos frescos, leves, aprender a selecionar, como está aí a companheira, aprender a selecionar o alimento. Às vezes a gente vai ao mercado, compra o alimento, muitas vezes sem nem estar atento à própria validade, né? Porque a gente vive numa rotina tão corrida que a gente se desatenta a todo momento desses pequenos detalhes que vão fazer a diferença na nossa saúde. Providenciar a disponibilidade dos alimentos, fazendo uma lista, né? Fazer um planejamento do que a gente vai se alimentar, o que é bom para a gente, o que traz vida para a gente. E aí, interessante, consulte o seu médico,
Consulte o seu nutricionista, porque em determinados momentos, não só no processo de enfermidade física, mas também, muitas vezes, de enfermidade emocional, determinados alimentos vão ajudar consideravelmente na potencialização da nossa saúde. E aí a gente aprende, né, que alimentos vermelhos, determinados alimentos, vai fazer com que a gente tenha mais força, mais vitalidade, ainda mais no momento como esse que nós vivemos, que é o momento da pandemia, que a nossa predisposição a processos de angústias, a processos depressivos. Então, como é importante estarmos atentos a isso? Porque muitas vezes a gente pensa numa dieta somente para o paciente que está acamado ou com alguma enfermidade propriamente dita. E aí ela coloca assim para a gente: evite excessos. Quem tem olho grande para evitar excessos é complicado, né, gente? Porque quando é aquele prato bonito, apetitoso, agora eu vou brincar com vocês, aquela feijoada que nos convida a mergulhar naquele prato que a gente se treme todo, né? Fica difícil, mas é necessário uma disciplina. Comer uma feijoadinha, ok, agora 4 pratos, né, gente? Fica difícil, né? Então, essa atenção que a gente precisa ter. Eu tive uma mãe que era extremamente gulosa, então, tudo para ela era em demandas intensas. Então, a gente aprendeu com esse espírito também que a gente tem que ter uma disciplina nessa alimentação. Então, evitar excessos. Quantos desses excessos alimentares a gente já identificou que já geraram consequências no nosso organismo? Até porque, olhando aqui no vídeo, a grande maioria do vídeo não tem mais 25 anos de idade. Já está da tarde para a noite. Então, se já está da tarde para a noite, já sabe perfeitamente as consequências que uma alimentação desajustada pode gerar no organismo material. E aí, ela vai trazer para a gente comer na hora certa, para espíritos indisciplinados. Como é que é essa questão de comer na hora certa, gente? Eu como a hora que dá. E dependendo da nossa dinâmica de vida acelerada, fica mais desestruturada ainda esse processo. Então, ela nos chama a atenção a esse olhar para nós mesmos, ok? Como é interessante a gente pensar nisso, porque às vezes a gente só pensa nesses processos quando a enfermidade chega e ela está fazendo justamente uma prévia para a gente, dá para fazer diferença antes que o mal aconteça. Enfeitar os pratos. Olha, gente, olha que coisa bonita. Você comer com prazer, com satisfação. Coloca a comidinha, a companheira está aí escondidinha, não está, Fátima? Então, coloca lá no prato, aquele prato enfeitadinho, que ao você olhar, te dá satisfação. Alimentos coloridos, que te dê ânimo para comer. Busque, nesse momento da alimentação, como nós falamos anteriormente, foco, um pensamento focado, com mais harmonia, né? Por quê? Porque se você come com a cabeça totalmente... A Fátima vai e volta, ela é esperta, para não dar, como é que se fala? É informação para a gente. Então, o que acontece? Os pensamentos harmoniosos... Quando a gente tem um pensamento solto, o que acaba acontecendo? Nosso foco naquele momento de alimentação está em desarmonia. Então, o que a gente está colocando para dentro? Essa atenção que a Joana coloca para a gente. Uma conversa boa, uma música boa na hora que você está se alimentando. Jane, mas isso é autocura? Sim, porque muitos de nós chegamos a determinados processos de enfermidade justamente por não ter esse equilíbrio nessa rotina. Vocês concordam ou discordam? Então, vamos lá. Se discordar, levanta a mãozinha, tá? Então, pronto. Orientação nesse cuidar da alimentação, a gente já falou. Vamos para o próximo slide. Deixa eu só ir para cá, porque pronto. Aí eu coloco uma imagem, né? Para a gente ficar alegre nesse processo da alimentação. Próximo slide, por favor. Isso, porque nesse cuidar do corpo, escorrendo, né? Porque esse cuidar do corpo, ela também vai nos levantar, de se levantar e fazer uma atividade anterior, porque fala justamente dessa questão do sedentarismo.
Qual é a nossa tendência, né? Por gentileza, companheiro, passa o slide anterior. Que tem umas imagens. Isso. Espera aí. Eu acho que não é aí, então. Então, é isso, obrigado. Então, quando ela traz isso para a gente, é essa alegria de viver, é fazer uma atividade física, e aí a gente tem um misto de possibilidades, como nós vamos ver mais à frente no texto, né? É a dança, é a literatura, é o esporte. Não tem a fazer a diferença para nós mesmos, né? Porque quando a gente percebe que a gente precisa ter esse autocuidado, se nós não fizermos por nós mesmos, quem é que vai fazer? Próximo slide, por favor. Isso. Ela também vai falar para a gente da meditação, que a meditação é uma necessidade imperiosa que se impõe antes de qualquer realização. Com a atitude, acalma-se a emoção, aclara-se o discernimento, harmonizando os sentimentos, né? Então, ela não vai fazer aquela meditação no processo de organizar o pensamento para fazer algo, né? Mas com esse processo que vai ajudar na organização mental para este fazer ter um outro sentido na nossa existência. Por quê? Como nós já falamos anteriormente lá na aula sobre o pensamento é como se fosse um macaco louco, né? Ele pula de galho em galho. Olha, vocês estão me vendo, mas quantos estão muitas vezes focados e prestando atenção no que eu estou falando? Às vezes a gente está olhando para uma cena, mas o pensamento totalmente distante desta cena. Então, é esse convite que ela faz, porque no momento em que você medita com uma certa disciplina, você vai reorientando o seu pensamento, você vai acalmando e acerenando o seu pensamento. Então, vamos lá. Cuidar da higiene corporal. Encontrou? Isso, passa mais o slide, por favor. Isso, cuidar da higiene corporal. Ela vai trazer para a gente essa questão da autoestima, né? Do bem-estar, desse cuidado, desse olhar para você, sem vergonha de se olhar no espelho, sem crítica, né? Porque a gente se olha no espelho para ver o que? Pé de galinha, ruga, para colocar muitas vezes, né, a nossa autoestima em situações de baixa estima. Então, olhar para si se amando, com todos os atributos que a divindade lhe proporcionou para exercitar nessa encarnação a experiência da vida. Então, se eu estou gordinha, estou gordinha. Se eu estou magrinha, estou magrinha. Estou satisfeita, mas posso fazer o melhor, né? E aí ela coloca aqui para a gente como fazer isso, cuidar da higiene corporal. Aí eu brinco sempre, né? Providencia a temperatura da água. Ih, Jane, mas é muito detalhe. É muito detalhe quando a gente não começa a fazer. Mas se a gente disciplina um tempinho para esse fazer, vamos fazer. De manhã, na noite, é uma temperatura relaxante, né? De manhã, para me dar vida, vitalidade, algo mais estimulante, de preferência com algo que seja cheiroso. E a gente brinca, olha, para a visita a gente bota o melhor sabonete, não é assim? Vou botar uma toalha, um sabonete cheiroso. Não posso falar em marcas aqui. E para a gente, aquele sabonete gelatinoso, né? Que parece uma geleca. Porque muitas vezes para o outro a gente oferece o melhor e esquece muitas vezes de oferecer o melhor para a gente também. Não no sentido egoísta do processo, mas no sentido do autocuidado. Eu não posso me esquecer, eu não posso fugir de mim mesmo, porque se essa encarnação foi me dada para o meu crescimento, esse autocuidado, né, sem essa vaidade extremada, ela está proposta. Eu não posso permitir que as minhas dores façam que eu esqueça de mim mesma. É isso que ela traz para a gente. Cuidar da higiene mental. Por isso eu coloquei lá naquela imagem anterior um senhor com um livro na mão, porque graças à doutrina espírita, a gente vem exercitando esse movimento da leitura, mas nem todas as pessoas, né, têm essa oportunidade do exercício, se dar essa oportunidade, ou teve esta formação
muitas vezes familiar, que lhe desse a oportunidade de ler, de parar para ler. Então, hoje, na doutrina, a gente tem a possibilidade de parar, para sentar, para refletir, para trocar, para higienizar o nosso pensamento. E esse movimento, como pode ser feito? Né? Repousando a mente, que alivia as cargas desnecessárias das aflições, das angústias. Também quantos risos e alegrias a gente tem no momento da leitura, porque a gente mergulha numa viagem e muitas vezes se encontra nela. É uma ação terapêutica. Dentro da leitura, quantas descobertas, quantas lágrimas de satisfação também, por identificar a nossa realidade naquelas linhas, quanto aprendizado que nos reconforta naquelas linhas. Mas se eu não crio essa rotina porque me dá sono, porque eu não gosto, porque espírito preguiçoso vai ter sempre uma justificativa, que não é o nosso caso, graças a Deus. E aí ela diz assim, como é que a gente pode fazer isso? Identificar atividades que proporcionem um bem-estar psicológico, né? Através de passeios, visitas, leitura, artesanato, jardinagem, tarefas gratificantes, músicas, conversas saudáveis com pessoas saudáveis, né? Porque existem pessoas que nos vampirizam com as suas conversas, e se a gente der atenção, a gente acaba a conversa e não se aguenta em pé, gente. Por quê? Não é falta de habilidade, não. É a gente perceber que em determinados momentos, determinados companheiros sugam o nosso fluido de forma demasiada. Então, precisamos também ter contatos e ambientes saudáveis para poder fazer essa compensação energética e nos colocar para cima. Cantar, não sei dançar não, Jane, sei não, arrasta o pé, porque dança é vitalidade, é alegria, é oportunidade de se reconhecer, né, nesses movimentos do corpo, se reconhecer também. E aí a gente brinca, depois que você faz uma aula de dança, o que você diz? Meu Deus, eu não sabia que isso fazia tão bem para o meu ser. Só que você só vai saber se você fizer. Se você achar que você é pé de chumbo, você vai ser pé de chumbo a vida inteira. E aí os ditos populares, água mole, pedra dura, né? Tanto bate até que fura, tem um sentido, porém existem ditos populares, né? Que não se vêm dentro da proposta do autocura, porque ela diz que a vida é em constante transformação, e a doutrina diz para a gente que nós estamos constantemente em progresso, se a gente se permitir. Porque se existe uma lei que é de progresso, eu sei que eu estou inserida nela. E a partir do momento que eu resisto a esse processo, eu estou em desajuste da lei. Estando em desajuste da lei, em desacordo com a lei, eu começo a ter implicações nesse processo. Caminhar, ouvir, mais uma vez, uma boa música e etc. Coloca o tênis lá, caminha, porque no momento em que a gente faz movimento, o nosso cérebro ativa, a ciência fala isso para a gente a todo tempo. E aí a gente encontra sempre um recurso para a gente meio que se sabotar, e nesse momento em que a gente se sabota, a gente fica meio que engessado. E aí fica difícil ajudar engessado a correr, vocês concordam? Manter as atividades possíveis em ordem. Um outro aspecto que ela também trabalha no processo da autocura. Nesse momento, ela vai dizer para a gente qual é o mecanismo de ação. Manter as atividades possíveis em ordem. Por que manter as atividades possíveis em ordem? Para a gente não dizer que o que está sumindo na nossa casa é espírito que está sumindo com os nossos objetos. Meu Deus do céu, botei um negócio aqui, apareceu um espírito aqui que tirou. Não, gente, é falta de organização. E se organizar requer da gente disciplina. Vai gastar tempo, mas só o tempo que a gente vai ganhar posteriormente e não ter aquele desespero na hora em que a gente precisa das nossas coisas no momento certo, gera para a gente saúde. É o que ela coloca aqui. Qual é o mecanismo de ação? Evitar situações de aflição por não encontrar objetos
pagamentos em atraso, compromissos não atendidos. Cadê o boleto, meu Deus? Cadê o boleto? E aí, adrenalina a mil, cabeça a 1000 por hora. Por quê? Porque a gente tem o hábito de chegar com as nossas coisas, está todo mundo escondido aí. Por quê, gente? Eu estou vendo todo mundo aqui, hein? Porque eu sou um espírito fuxiqueiro. Então, o que acontece? A gente se desorganiza. Cadê o boleto? Na hora do boleto, para pagar, a gente sabe que tem que pagar. Ou vai pagar com juros, porque quando dói no bolso, a criatura começa a repensar a sua prática. Então, para não pagar juros, o que a gente faz? Se organiza. Isso é a proposta da autocura, não é fala da Jane, não. Nessa proposta, ela coloca para a gente uma coisa bem interessante. Quantas vezes a gente vai ao médico, cadê a pasta do médico? Cadê a organização das receitas do médico? E como é que o nosso organismo fica naquele momento? Em pacificação, gente? Em harmonia? Em desespero. Batimento cardíaco a 1000, a cabeça a 1000 por hora. O que a gente está buscando nessas horas com frequência? Saúde ou doença? Quem me ajuda? Uma criatura que só vive nessa rotina de não sei aonde estão as coisas, porque os espíritos, agora que eu descobri que eu sou médium de efeito físico, some com as minhas coisas todinha. Não é, Evaldo? Nossa, tem casa que tem médio de efeito físico, tu bota o negócio aqui, cadê? Tem familiar presente aí, né? Então, a gente sabe como é que funciona a coisa. Então, se não houver essa disciplina, não, eu vou botar isto aqui para me organizar, porque eu sei o quanto eu vou... É uma economia emocional. É se poupar. E aí, ela vai trazer para a gente no próximo slide, analisar-se, para a gente pensar, né? Analisar-se para, ao descobrir as causas das atuais aflições, para que ela não se perpetue, o que a gente pode fazer, né? Porque, às vezes, a gente favorece a doença e compromete a saúde, em função da nossa indisciplina, nesse processo dinâmico do nosso cotidiano. Qual é o mecanismo de ação que ela vai trazer para a gente? Revelar o verdadeiro sofrimento dentro da experiência. Então, o que ela está dizendo para a gente? Olha só, a gente está perturbado, a gente está em desarmonia. Eu já entendi que o processo da autocura não é para uma enfermidade material, é para algo moral, que está dentro de mim. Graças a Deus, a gente aqui só está se treinando, porque a gente já realizou todas essas conquistas. Nós somos organizados, nós nos alimentamos na hora certa. A gente não faz tudo isso? A gente não é bem disciplinado? Nada disso, gente. Por isso que ela colocou isso aí. Ela diz assim, lá no final, como é que eu faço isso? Pergunte para você mesmo, né? Se essa doença, essa limitação está me ensinando o quê? Está exercitando a minha paciência? Vou colocar mais uma vírgula. A minha organização, a minha disciplina, a minha humildade, o meu amor, o meu auto-amor, o meu desprendimento e confiança em Deus e em mim mesmo. Essa dor ou essa limitação da vida, né, está me fazendo estar um pouquinho mais solidário ou solitário, tolerante, continuo intolerante, equilibrado, ou eu continuo com frequência me desequilibrando nas pequenas coisas, como diz no popular, pavio curto. Isso é só coisa de quem está aqui no Brasil. O pessoal de Michigan não tem pavio curto. Tem? Não tem, né? Não tem. Então, a gente já entendeu que o processo da autocura é para a gente olhar para a gente mesmo, identificar cada vez mais, mesmo que tenhamos 10, 20, 30 anos de doutrina, mas ainda temos enfermidades latentes e que nós precisamos trabalhar, identificando com bastante humildade.
Porque para espírito orgulhoso perceber que é orgulhoso é difícil, não é? Então, como estamos aqui, vivendo esse momento, é para olhar para essa realidade que a espiritualidade nos propõe. E aí, esses momentos de quietude nos proporcionam isso. Lá no próximo slide, harmonia mental, para que a organização desse raciocínio, de uma forma consciente, responsável, tem lá num dos livros da Joana, Consciência Responsável, é um material, uma mensagem dela maravilhosa, que vai nos convidar justamente a essas reflexões, para que a gente não passe, né, somente no processo de leitura, né? A gente coloca o evangelho debaixo do braço, como se fosse só um termômetro, né, gente? Mas como é que está a realidade do evangelho dentro da gente nessa rotina? Esse é o movimento que a Joana fala para a gente no cuidar do corpo. Dentro de um novo passo que nós vamos entrar, né? Ela diz assim: se queres a paz e a saúde e crês na tua imediata conquista, não adies o momento, é aqui e agora. Por isso estamos aqui, nesse momento, refletindo juntos, não sou diferente de ninguém. E por isso a gente já pensa, já fala a respeito dessa proposta já há alguns anos, para que a gente fortaleça esse material de forma verdadeira dentro da gente. Então, no próximo passo, ela vai falar para a gente no próximo slide, que é a última etapa da autocura. Depois a gente vai, ela tem nesse livro outras etapas que falam sentimentos que curam, mas dentro da proposta inicial, lá do livro Plenitude, a Joana traz o cultivar o amor como último estágio. Nesse cultivar o amor, é muito interessante a gente pensar, né? Porque, teoricamente, lá no Evangelho, né, a gente vai falar o amor, perdão que me deu um branco aqui. Primeiro nós temos instintos, para depois nós temos sensações, para depois, a mais amadurecidas, ver sentimentos. E mais apurados esses sentimentos é o amor. Só teoricamente a gente vai saber bonitinho. Mas o que a Joana está falando não é só da teoria, não. Ela vai falar assim para a gente, ó, vem cá, vamos conversar um pouquinho. Vamos conversar um pouquinho em que aspecto? Em que proposta você está trabalhando o seu amor? Com o conhecimento que o Evangelho te propõe. E aí ela vai dizer assim, o amor como sensação de prazer, de desejo. Ela vai trazer para a gente a característica da personalidade, a consequência moral, a consequência física e a terapia indicada. Então, ela vai trazer a gente, qual é a nossa característica de amizade, perdão, a nossa característica em relação ao amor de personalidade. Será que a gente está naquele processo somente do sentimento do pescoço para baixo, do homem do apetite e da paixão? Ou a gente está se fortalecendo para transcender, para fortalecer e entender a excelência aos poucos desse sentimento? Será que o meu amor é aquele amor de possessividade? Eu amo a Elisa, desde que a Elisa faça o que eu quero, na hora que eu quero e como eu quero. Porque se a Elisa não fizer, eu faço o bico, eu bato o pé. A Elisa já não é mais meu amor, não é mais minha amiga. Será que a gente está funcionando assim ainda? Ou se a gente oscila nesse funcionamento? Porque quando a gente diz assim, eu amo fulano, porque muitas vezes o fulano é burro de presépio, no popular, né? Ele diz amém para tudo que a gente faz. E quando ele não faz, acabou o amor, porque o amor é pinga-gota. Jane? Acho que a internet dela caiu, mas ela vai voltar. Esperemos então.
quiser ir falando, né, alguma coisa aí para complementar. Eu acho que o que Jane está trazendo é muito forte, né? Com relação, primeiro falando sobre o corpo, né? O cuidado que a gente deve ter com o corpo, com a alimentação, com o que a gente lê, com o que a gente faz, como a gente ocupa o nosso dia a dia, né? Como a gente ocupa, como é que a nossa relação com o trabalho, e agora com relação ao amor, né? Que é trabalhar o seu amor nos ensinamentos do Evangelho, que é esse amor incondicional, né? Eu achei assim muito interessante, muito forte, e que não está tão fácil assim de ser praticado, não é algo natural, digamos assim. O que é que vocês acham, enquanto a gente espera a Jane voltar? Eu também acho, você está certa, que às vezes a gente começa a fazer uma coisa, a gente não fica focada naquela coisa, a gente tem que focar, vai ler um livro? Vai ler um livro. A gente não pode lembrar, tem louça na pia para lavar, tem isso, tem aquilo, e a gente faz muitas coisas no automático. E isso a gente não consegue absorver aquilo que a gente está fazendo. Até uma comida. Quando a gente vai fazer uma comida, a gente tem que focar naquilo ali. Vou fazer aquela comida ali, não ter que fazer 10 coisas ao mesmo tempo, que acontece muito, né? Com mulheres que vivem dentro de casa, que cuidam de filho, então não tem tempo. Então, Rio de Janeiro, gente. Então, o que acontece? No momento em que a gente olha para isso, né, a gente precisa despertar dentro da proposta cristã e da proposta do autocura, como é que está essa nossa relação com o sentimento? Será que essa realidade do amor, porque quando eu amo, né, eu tenho uma necessidade de me impor, de impor os meus sentimentos aos outros, então eu amo o meu trabalho, então eu vou dominar aquele trabalho, não vou deixar que os outros estejam ali penetrando naquela proposta, porque por amor, né? Quantos homens por amor, a religião, falando nessa questão, se matam. Quantos homens e mulheres por amor, nesse momento, mais do que nunca, a gente identifica, se matam. Então, vamos lá, quais são as consequências, né? A gente gera mecanismo de transferência, né, para o outro. Eu coloco no outro responsabilidades, eu só serei feliz na minha vida se a Ana me amar. Se a Ana me amar, se a Georgette me amar, se a Patrícia me amar. Porque eu, sem a Elisa, nos meus passos e no meu pé, não sou ninguém, minha vida acabou. Se eu coloco no outro a minha vida em relação ao amor, eu não vivo, eu vegeto. Não sou eu que digo isso. É Joana. Nessa questão, né, dessa questão da consequência moral, muitas vezes a gente perde a harmonia mental, porque é um amor que controla, é o amor que manipula, é aquela mãe que ama o filho desesperadamente, não permite que o filho cresça. É a mãe que desesperadamente não permite que o filho faça a sua vida, porque tem que ser como a mamãe e o papai querem. E aí o filho não anda, se arrasta, por amor. Por amor. Difícil, né, gente? Mas é para refletir, né? Então, assim, se o nosso amor ele ainda está desta forma, porque a gente diz de boca cheia, eu amo, né? Que amor é esse? É o amor que aprisiona ou o amor que liberta? Quais são as consequências físicas desse amor adoecido? Perda ou decomposição, né? E em determinados momentos você vai perdendo a sua vitalidade, mesmo porque a sua saúde vai ficando depauperada, porque às vezes você entra em um processo de harmonia orgânica tão grande, porque o pensamento está ali, ativo. Junto ao teu pensamento, considerando a visão espírita, quando a gente entra em baixa imunidade, né, mental e emocional, na visão espírita, a gente já sabe que a gente não está sozinho.
Então, junta a sua demanda de desarmonia, potencializada pelos nossos companheiros que se encontram do outro lado, gente, boa coisa não vai dar. E sem contar que esses pensamentos desequilibrados, como nós vamos ver aqui, geram para toda essa estrutura orgânica vapores venenosos que vão desarticulando esses equipamentos que estavam saudáveis, por amor. E a gente vê isso na literatura o tempo todo. Filmes, novelas, a gente tem um caldeirão, um combo de possibilidades para perceber isso aí. E aí ela vai colocar estados enfermiços causados pelo desalinhamento da vibração mental de desarmonia. Então, por amor, a gente se mata, muitas vezes, e mata quem está por perto. Porque qual é a tendência? Eu contaminar com esse sentimento desequilibrado, não ao amor-saúde, ao amor-doença, aqueles que se encontram à minha volta. Qual é a terapia indicada pela Joana? Tratamento, busca de um terapeuta, busca de tratamentos espirituais aliados ao tratamento material, medicina espiritual. Para quê? Gerar um equilíbrio do meu ser. E aí me fez lembrar agora, vocês lembram do MADA, Mulheres que Amam Demais? Lembram disso? Teve até há pouco tempo reprise, né? Que falavam justamente sobre isso. E a gente amplia esse amor adoecido por vários aspectos, da mesma forma que a gente vê espíritos que utilizaram de forma extremamente saudável o direcionamento desse sentimento, iluminando consciências e possibilitando fazer luz e vida com a distribuição desse amor, que quanto mais você doa, mais ele se agiganta, mais ele flui. Só que para perceber isso, a gente precisa sair de dentro da concha acústica do nosso egoísmo, né? Nosso tempo está quase acabando. O amor não se apega, não sofre a falta, mas flui sempre, porque vive no íntimo do ser, não das gratificações que o amado oferece. E aí é aquela migalha, né, que a gente fica esperando do outro para dizer que se sente amado. Olha só, gente. A Joana não está falando do amor aqui no Autocura, daquele amor que vai fazer a gente olhar a literatura e suspirar, não. Ela está colocando o nosso pé no chão. E por isso, né, ela, ao mesmo tempo que ela coloca o nosso pé no chão, ela diz assim, é possível, desde que a gente queira. Tanto é que, numa das suas falas, em entrevista com o plano espiritual, com os companheiros de uma casa amiga, ela trouxe uma fala muito interessante, em que ela dizia que, por que, Joana, que nós estamos aqui ainda debatendo diante dessas situações? E ela diz, você cresceu tanto, você caminhou tanto, considerando que todos nós, a grande maioria, vivemos na época do Cristo, e ela diz, porque eu amei, e vocês não. Porque ela optou pelo amor-saúde, e nós ainda optamos pelo amor-enfermidade. Vocês concordam comigo ou não? Seu Evaldo, diga sim ou diga não. Obrigada. Estou vendo seu olho azul aqui. Então, ela vai trazer para a gente um outro amor, né? Esse amor que perdoa, se auto-perdoe, né? Se ame, olhe no espelho. Olhe no espelho e diga, Senhor, muito obrigado por eu estar aqui, por estar encarnada, considerando um momento tão dolorido como esse. E se em determinado momento da vida eu escorreguei, eu caí, que bom, sinal que eu andei. Então se perdoe pelos feitos, pelas dificuldades, porque só suja o pé da lama quem anda, quem não sai do lugar não suja. E é isso que ela diz para a gente a todo momento. Amor-perdão é um ato de gentileza, no próximo slide, que a pessoa se dispensa, não se permitindo entorpecer pelos vapores angustiantes do desequilíbrio ou desarticular-se emocionalmente sob a ação dos tóxicos do ódio ressentido. O homem maduro, psicologicamente, é saudável,
Por isso, ama-se, perdoa-se, quando se surpreende em erro, pois que percebe não ser especial ou irretocável. Entenda que você vai errar muitas vezes ainda. Estamos em trânsito, não somos obras inacabadas. Então, se você erra, dê ao outro também a oportunidade de se equivocar. E quando você erra, errei. Agora também não pode estar errando toda hora com quiquiaria, né, gente? Porque aí fica feio para a gente lá com o nosso guia, né? Então, errei, mas se perdoe. Perdoe para que você tenha predisposição interna ao perceber a sua limitação, para que você tenha condições de que, ao perceber o erro alheio, você estenda a mão e entenda: meu irmão, eu posso não te perdoar totalmente, né? Porque às vezes a gente faz aquele perdão simbólico, né? Aquele perdão social para dizer que eu sou espírito, mas na verdade não é nada disso, é da boca para fora, porque o coração está entorpecido. Então, é isso que ela coloca: não se envergonhe de errar. Mas, uma vez o erro realizado, se conscientize, como disse o mestre, vai e não peques mais, para que você não reincida frequentemente naquela dificuldade que muitas vezes você já traz ao longo de várias existências. E que, por amor, os nossos amigos espirituais contribuem frequentemente com o nosso crescimento através de quê? De palavras, de orientação, que estimule o nosso espírito ainda desejoso de crescimento a essa melhoria constante. Não é uma melhoria só para ficar num processo teórico, é para uma reflexão interna. E aí, vocês depois deem uma atenção ao livro Amor Imbatível Amor, que ele traz um tratado sobre vários aspectos que nós estamos falando aqui bem en passant. O amor maduro, o amor juvenil, o amor infantil. Porque quando a Joana fala para a gente dos níveis de consciência, né? Lá, acho que no livro No Homem Integral, ou no Ser Consciente, me deu agora uma pequena desatenção, ela vai falar que em cada nível de consciência, a gente vai despertando e desenvolvendo e amadurecendo esse sentimento. Só que no consciência de sonhos, no consciência sem sonhos. Então, conforme o homem vai despertando para esse nível de consciência, ele vai amadurecendo esse sentimento. Então, é muito natural que alguns companheiros, como nós já passamos ou estamos transitando, porque não é porque estamos dentro da tarefa que já realizamos muitas conquistas, pelo contrário, estamos aí exercitando. E a cada dia a gente apanha um pouquinho, caminha um pouquinho, cai e levanta. É igual o João Bobo. Lembra do João Bobo quando a gente era criança? Batia no João Bobo voltava. E assim é a gente. Vamos lá na próxima imagem. E ela vai dizer para a gente, né? Nós temos o amor materno, o amor conjugal, o amor posse, o abandono de si mesmo nesse processo do amor, né? Que às vezes a gente esquece do caminho, do nosso caminho, dos nossos passos, porque quando a gente não se ama, fica difícil caminhar. Tem o amor-perdão, que a gente começou a falar agora, né? O amor que liberta, que é esse amor que faz com que a gente se alimente a cada dia para a gente fluir, seguir em frente e buscar caminhos novos, porque quando você ama, você consegue você consegue ter objetivos existenciais, né? Uma vida sem sentido. Não podemos colocar isso nas mãos do outro. Nós não podemos colocar esse amor no controle remoto, nas mãos do nosso controle remoto, nas mãos do outro, porque aí o outro vai brincar, né? E quando a gente coloca esse controle remoto na mão do outro, a gente vê que a gente vive uma vida de dependências. E aí ela propõe o amor-terapia, a terapia do amor, e é um trabalho frequente, dia e noite, porque o mundo vai nos dizer não, mas quem tem que dizer sim somos nós mesmos, né? Dizia lá, você verá que é mesmo assim, que a história não tem fim, não é isso? E aí a nossa companheira, hoje eu tenho até cantora, gente, então a nossa companheira vai dizer para a gente, né? Mesmo que a vida diga não, você tem que dizer sim para você. Só que se você aprendeu a vida inteira a dizer sim para o outro e não para você,
você vai ter dificuldade de caminhar na proposta. Então, o primeiro sim tem que ser para você. Tudo é amor. Até o ódio, o qual julgas ser antítese do amor, nada mais é senão o próprio amor que adoeceu gravemente. E aí a fala de Chico, já não é nem mais Joana, mas casando dentro da proposta. Vocês estão gostando, gente? Se não tiver, a gente para e começa tudo de novo. E aí tem uma fala da Joana, né? Que ela diz assim, o amor não se apega, não sofre a falta, mas flui sempre. Mais uma vez, porque vive no íntimo do ser e não das gratificações que o amado oferece. Eu repeti por quê? Não, o amor migalha. A gente não pode se satisfazer com migalhas de sentimentos numa relação, seja em vários aspectos, ok? E aí a fala que eu digo para a gente nesse estudo, que é uma fala mestra, onde ela diz assim, ama, mas não se permita relacionamentos conflituosos sob a justificativa de que tens a missão de salvar o outro, porque ninguém é capaz de tornar feliz aquele que a si mesmo se recusa a ser pleno, lá no Rumos Libertadores. Às vezes a gente está querendo colocar uma corda para tirar do buraco alguém que não quer sair. E se a gente não tiver fortalecido, qual é a nossa tendência? Cai junto. Porque eu preciso salvar a Priscila, porque eu amo a Priscila. Mas eu estou com as pernas toda ruim, gente. Toda ruim. Como é que funciona isso? Como é que eu vou salvar alguém, esse olhar salvacionista, por amor? E não permito muitas vezes que o outro ande e cumpra as responsabilidades que lhe cabe, porque na minha visão protetora adoecida, eu vou salvar o outro de algo que ele não quer sair do lugar. Deu para a gente entender? E aí, fechando, ela vai dizer para a gente que o amor é o alimento mantenedor da vida. É o amor, sem o qual a mesma se transforma num fenômeno vegetativo, sem significado psicológico existencial. A gente precisa, né, olhar para essa fala dela lá no Desperte Seja Feliz, como em tantas outras falas da Joana sobre o amor, para que a gente olhe esses recursos infindáveis que são direcionados para que a gente se fortaleça e esteja em pé. Mas se eu não me amar, eu não tenho como fazer que o outro me ame, da forma em que eu sou. Não é o efeito Gabriela, eu nasci assim, eu vou morrer assim, quem quiser que eu me aceite. Não é isso. Mas se eu não reconhecer o meu próprio valor, como é que eu vou fazer com que o outro desperte o valor que eu tenho? É isso que ela fala no amor. Então, esse é amor saúde, é o amor que planifica, é o amor que se multiplica. E aí, nós temos várias formas de desempenhar e desenvolver o amor. Vou pegar um livrinho aqui, uma cola, né? Para a gente fechar. E que quando ela fala nesses vários recursos do amor, como é que a gente exercita isso? Não precisa muita coisa, não, né? A gente exercita isso nas pequenas coisas. É melhorando algo, é telefonando para alguém que naquele momento você sabe que não está bem, que você pode doar o seu sentimento, é visitando alguém, é produzindo algo que não seja só para você, que seja para o outro também, que transforme a sua vida e a vida do outro. Quantas iniciativas elas partem, né? E multiplicam-se, elas partem de uma ideia no momento em que você foca com uma proposta superior e, ao ser multiplicada, ela faz a diferença na vida de tantas pessoas. Conserte alguma coisa, arruma. O que ela diz? Gente, quando a gente quer, a gente faz. Quando a gente não quer, a gente encontra a chamada justificativa. Então, se nós estamos tendo a oportunidade de olhar nesses pontos da autocura, nesses passos, né, em que ela diz
lá do pensamento, desse foco, desse planejamento, dessa organização do raciocínio, fazendo uma relação com a ponte que é Deus, dessa interação, desse fortalecimento da nossa fé. Depois ela traz para a gente esse cuidar do físico e, por último, o amor. Em que sentido? Vamos valorizar as oportunidades dessa encarnação, dando um sentido à nossa existência, para que esse sentido possa ter um significado não só na nossa vida, mas na vida daqueles que estão à nossa volta, e que certamente, nessa encarnação, tem compromisso com cada um de nós. Quando a gente olha para isso, aquela música do nosso grande poeta, Eu, Caçador de Mim, do nosso querido Milton, ela tem um sentido, porque quando você busca, né, ele coloca de uma forma magistral, vendo as canções, não, vocês lembram da música, né, gente? Eu estou meio cantora, mas eu estou meio hackeando aqui, que vocês já perceberam. Então, quando ele coloca para a gente, em cada poesia daquela música extremamente inspirada, fazendo com que a gente olhe o nosso potencial. Mas enquanto eu olhar para fora, para o potencial alheio, eu não tenho condições de olhar o meu potencial interno. Por isso, dizia o Jung, né? Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. A minha gratidão a essa oportunidade do nosso despertar coletivo, porque a cada momento que eu falo dessa proposta da Joana, é também para mim e para o grupo que a gente trabalha, uma oportunidade de crescimento, de renovação. Porque a gente cai aqui hoje, se levanta amanhã, mas o que a gente não pode deixar é de continuar caminhando, seguindo em frente, buscando algo que faça de fato a diferença na nossa existência. Então, a minha gratidão a todos vocês pela oportunidade, pelo trabalho, pelo socorro, né? Porque a espiritualidade nos socorre. Então, a nossa fala hoje, ela não foi uma fala filosófica, né? Ela foi uma fala que tinha como proposta trazer esse caminho que a Joana nos traz para esse movimento interno, considerando que, às vezes, a gente está tão focado na literatura, mas quando a gente precisa dessa prática, desse fazer, desse contato, a gente percebe que a gente está muito distante daquela literatura que a gente se envolve tanto. Então, a Joana, ela une a literatura, mas nos convida mais ainda para a prática, acima de tudo, dentro de cada um de nós. Muito obrigado, que essa falange dessa grande amiga possa proporcionar aos nossos corações e mentes a certeza da nossa necessidade de crescimento. Muito obrigada. Terminei no tempo certo, chefe. Então, dá tempo de perguntas e comentários, né? Ô, Jane, eu tenho digamos assim, um incômodo. Uhum. Assim, você falou do despertar coletivo, né? Que o ideal é que a gente faça esse despertar, não só eu, progrida espiritualmente, moralmente, mas também que esse despertar seja coletivo, seja de toda a humanidade. Aí quando você falou do amor-saúde, né? Que Joana de Ângeles optou por esse amor, pelo amor, que transforma no amor-saúde. E aí o meu incômodo é quando eu lembro de Paulo de Tarso, né? O quanto que ele tinha uma vida digamos assim, que deixou muitos erros, deixou muitas mortes, provocou muitos sofrimentos. Mas depois que ele viu que a verdade que ele estava seguindo era um erro, e ele viu a verdade verdadeira, né, que o Cristo quem era, e aí ele passou a falar dessa verdade, passou a defender, passou a ser essa verdade, a viver nessa verdade. E aí eu lembro, eu faço uma comparação conosco, né? A gente erra e a gente fica pautado naquele erro, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, sabe? E a gente não avança, a gente não faz, não acorda, não tem esse despertar para
para fazer algo diferente, para fazer com amor, como Paulo de Tarso fez, né? Se ele ficasse pensando nos problemas que ele causou, nas mortes, nas perseguições que ele fez, ele não teria feito aquele trabalho magnífico, ele não teria feito essa divulgação, né, do que ele fez, o trabalho magnífico que ele deixou para a gente. Sim. E aí eu fico pensando assim, o quanto que, às vezes, a gente estaciona porque errou, porque escorregou, porque não fez bem feito, porque poderia ter feito melhor, e não avança, e não desperta. Sim. Né? O que você pode me falar sobre isso? Eu acho que quando a gente vai falando das nossas vaidades mesmo, né? Das nossas limitações que muitas vezes a gente se impõe. E por isso, quando ele diz, ainda que eu falasse a língua dos homens e a língua dos próprios anjos, sem o amor eu nada seria. Então, que na verdade, o que acaba acontecendo? Às vezes a gente fica muito preso, como a gente tem sempre a referência do retrovisor, né? Quando você olha para trás, você não vê o que está na frente. E às vezes a vida é isso aí, é olhar para frente. E quando a gente está olhando para o retrovisor, a vida passa e a gente está sempre olhando para um passado sofrido, infeliz, de dores, e que a gente, enquanto não se decide a fazer, por isso que ela diz, ela também tem uma fala, não tente, consiga, né? É colocar isso como meta. Eu sei que a vida é de desafios, mas também a vida nos convida a metas maiores. E quando a gente se propõe a isso, nesse fazer, consciente das nossas dificuldades, que certamente vamos enfrentar, a gente consegue ter força e fôlego diante não só da nossa vontade, né, como potência da alma, mas quando a gente pega nas mãos, né, metaforicamente falando, desses espíritos que nos trazem esses exemplos, nos dá força e ânimo para seguirmos adiante. Então, que essas referências, elas sejam para a gente a nossa bússola mesmo, mostrando para a gente que é possível. Só que, para isso, a gente vai ter que realizar algumas renúncias e que, muitas vezes, a gente não está predisposto a isso. Nem sempre a gente está predisposto a abrir mão de alguma coisa que nos dá satisfação, prazer, alimenta o nosso ego para ir a caminho de algo que nos dá realmente alimento espiritual, maturidade. E esse é o desafio da encarnação, para cada um de nós. Obrigada. Nada. Mais alguém? O Evaldo está comendo o dedo lá. Ele vai ficar quietinho, hein? É nervoso, Antônio. É nervoso. Porque você ouvir Joana, a Joana, ela fala da coisa com tanta simplicidade e mostra para a gente o quão distante ainda estamos da proposta dela, né? Mas também não dá a impossibilidade de alcançar, né? Ela mostra para a gente que é possível alcançar as orientações que ela nos dá, porque ela vivencia, tudo que ela falou é vivenciado. Agora, mas é uma caminhada muito difícil. Hoje eu estava falando numa palestra mais cedo sobre a coragem da fé, que é do Evangelho segundo o Espiritismo, né? De testemunhar Jesus. Como é que eu vou testemunhar o amor se eu ainda não pratico o amor? Então, mas é um aprendizado, né? É um aprendizado. Mas que dá nervoso, dá. Por isso ela coloca, né, essas pequenas atitudes que vão fazendo a diferença, porque para a gente exercitar grande, né, tem que exercitar pequeno primeiro, né, gente? E aí a gente vai pegando aqueles filhotinhos do amor, paciência, amizade, companheirismo. Isso vai fazendo com que a gente vá exercitando. Até a gente mais à frente, porque é um processo longo, né? Para a gente entender lá na frente esse amor em plenitude que ela fala. Só que para chegar até lá, tem que passar na prova, né? Eu gosto da Joana, eu já ia falar Maria Angélica. Eu gosto da Joana porque ela é bem didática. Ela mostra as coisinhas assim do jeito que a gente tem que fazer. Lembra muito uma parte aí, quando a gente tinha aqui a gente estava dando os cursos mediúnicos, eu dei um papel para os médios com uma bola preta no meio. Era um papel branco com uma bola preta no meio. Sou capaz de apostar, deve ter muitos dos médios que fizeram a aula e não tem mais o papel, jogaram fora. Mas a ideia desse papel era o seguinte, era colar ele na parede e você ficar olhando para ele
por 1 minuto, olhando para aquele papel. Aí eu começo a olhar no papel e eu tinha que... Não, volto a olhar para o papel. Eu tenho que... volto a olhar para o papel. E era para aumentar esse tempo de olhar para o papel em 1 minuto, 2 minutos, 3, até ficar uns 15 minutos olhando para o papel e não pensando em mais nada, só no papel. Por que isso? Para a gente treinar o nosso foco. Porque, que nem você falou, eu estou assistindo a palestra aqui, mas será que eu coloquei o leite para esquentar? Será que eu fiz isso? Será que eu paguei ou não paguei? E o que eu tinha que me preocupar não me preocupa. Onde eu botei a conta, que nem você falou? Onde foi? Eu não tenho a minha organização para isso. E eu costumo dizer que a gente para chegar nesse ponto precisa de esforço, mas o esforço não é tudo hoje. O ser de perfeito não é seja perfeito hoje, a perfeição é o nosso final. O que importa para a gente é a caminhada. Eu não consigo fazer 500 metros, 20 km por hora correndo, se eu não começar a correr agora. Um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã. Eu costumo dizer também que ninguém dorme magro e acorda gordo. Ou dorme gordo e acorda magro. É tudo uma mistura de Coca-Cola, sanduíche e as coisas que a gente não presta atenção que está comendo, vai fazer a gente gordo. E quando a gente parar disso aí, a gente vai ter que fazer tudo aquilo de volta. Então, é aquele negócio. E a Joana põe essas coisinhas assim. Faz um pratinho de comida bom, que nem você falou. Mas é tanto esforço. Mas faz um pouquinho hoje. Não precisa fazer todo. Faz hoje. Marca assim, eu só vou fazer prato bonito na segunda. O resto eu como feijoada. Para variar, nós fizemos feijoada semana passada. Eu comi só 2 pratos. Mas é um pouquinho. Ninguém vai ficar... Tem que passar por tudo isso. Interessante que você falou, né? Que quando comentaram com a Joana, por que ela chegou até lá se ela estava junto com a gente lá, junto no Cristo? Nós jogamos pedra e ela resolveu escolher o amor, né? O amor é a resignação a todas as outras coisas que a gente acha que é importante para a gente. Se não for, a gente não faz. E é o que você passou para a gente aí, é isso aí. Anotar isso aí, ainda bem que está gravado, a semana que vem já está gravado. Vai lá e escuta. E aí ela não dá muito caminho, né? Porque ela bota a gente na estrada e fica olhando. Aí quando a gente diz assim, mais o quê? Mais o quê? Né? Ela vai sempre dizendo para a gente que é só a gente se esforçar de verdade que a gente consegue realizar algumas conquistas. Mas, como disse lá no Livro dos Espíritos para a gente, né? A nossa dificuldade de esforço ainda é muito grande. Mas a escolha. Tem um livro aqui americano, eu não sei se é traduzido para o Brasil, mas eles falam dos grandes, as pessoas que tiveram grande sucesso, Bill Gates, o cara da Apple, todos esses caras, o cara que joga golfe aqui, e todos esses caras, eles têm uma coisa em comum. Todos eles gastaram pelo menos 10 mil horas naquilo que eles são bons. Uhum. A gente não vai ficar bom se a gente não fizer. Né? Então, se fizer nessa encarnação, bom é que a gente vai ter várias aí, né? Eu sinto muito a experiência que eu tive na vida, né? E assim, do ponto de vista físico, às vezes para um atleta, um bailarino conseguir, né, a limpeza de um movimento, a gente não sabe o sofrimento que ele passou durante horas, anos, dias para conseguir a limpeza de um movimento. A gente só vê a beleza do sorriso do movimento e a gente só sabe aplaudir, mas não sabe quantos anos de dedicação, de renúncia, de sofrimento aquela criatura teve para que chegasse aquele momento e pudesse, de fato, ter os chamados aplausos, né? Então, acho que é um pouco a gente olhar para ele. Se a gente quer esse caminho, a gente sabe que ele não é fácil, mas ele é seguro. Olha, eu vou falar um pouquinho quanto à nutrição, porque quem mora no exterior tem uma dificuldade muito grande quanto à nutrição. Então, certos legumes, certas frutas, que às vezes a gente comia no nosso país, a gente falta no país, né? Porque, por exemplo, aqui na Suécia tudo é mais enlatado, né? E tudo é comida muito rápida. Você vive mais para o trabalho do que para a sua casa. Então, é difícil, você, às vezes, fazer esse tipo de dieta e ter esse compromisso, até porque, por exemplo, aqui eles têm a comida deles é tão rápida que eles conseguem fazer almôndega com batata, com almôndega e batata e macarrão. Então, legumes aqui passa
sabe? Eu tenho esse hábito de fazer porque eu adquiri do Brasil, mas você vê muita gente aqui que não tem isso, não tem essa qualidade de vida, e cada vez você vê muita gente com câncer, né? Devido a essa falta da alimentação correta, né? E quanto a esse negócio de enfeitar o prato, como eu trabalho na área de saúde, nós somos obrigados a fazer isso para estimular as pessoas que são doentes a comer, porque se você não faz isso, a beleza do prato é que vai estimular o outro a comer, né? Mas no Brasil a gente não tem muito essa coisa de... A gente mistura tudo, bota lá e vamos comer, né? É um negócio assim, né? E assim eu penso, não sei se é hoje, eu saí daí há 17 anos, mas no meu tempo era assim, vamos misturar tudo e botar para comer. Mas o que eu penso nessa linguagem que a Joana trouxe para mim, é muito na ação física e é na ação da alimentação, porque que é necessário que a gente faça a educação física, você está o tempo inteiro trabalhando na educação física, mas a alimentação aqui requer muito cuidado, porque senão você acaba caindo na tradição daqui, que é a almôndega, o macarrão e a batata, sabe? Então, a gente, quando mora fora do país, às vezes é muito difícil a nossa alimentação, sabe? Você tem que disciplinar realmente para que você mantenha aquela alimentação saudável. Então, foi muito bom nesse trato da alimentação, só tenho a agradecer, tá bom? Jane, se não tiver mais alguém para falar, eu queria mais uma vez deixar os nossos agradecimentos. Né? Joana de Ângeles é assim, os livros dela são de uma profundidade. Quando eu começo a ler, eu não consigo avançar muito. Eu fico muito tempo, por um longo tempo, em um capítulo, porque cada parágrafo você tem que ler, você tem que reler, você tem que tentar entender, porque é muito condensado. E você trouxe com uma leveza, com alegria, sabe? Dá até um estímulo de que é fácil colocar em prática. Muito obrigada. Fique com os nossos agradecimentos e que Deus continue abençoando esse seu trabalho. Obrigada. Obrigada a todos pelo carinho e pelo acolhimento. Bom, então eu vou fazer uma prece de encerramento, depois aí, se a gente quiser, a gente continua conversando, aí, quem quiser ficar. Então, vamos lá, então. Vamos trazendo aí a nossa consciência, né? Para dentro desse nosso encontro virtual à distância, mas com certeza estamos todos unidos pelo mesmo pensamento, pela mesma vibração, e elevando os nossos pensamentos junto aos nossos amparadores espirituais, os nossos amparadores pessoais, os amparadores dos nossos grupos espíritas, esses seres abnegados que estão sempre conosco, os nossos profundos agradecimentos a eles, aos espíritos encarnados e desencarnados que também participaram da nossa reunião aqui, que esse nosso pensamento, levamos um pouco mais esse pensamento e chegamos ao nosso mestre, vamos aí imaginando a imagem dele, a energia que ele nos traz, uma vez que ele mesmo nos disse que quando um ou mais estiverem falando a seu respeito, ele estará junto de nós, e ele também nos deu a ideia de que através dele é que chegaremos ao Pai. Vamos rogando a ele, e rogamos ao Pai, através dele, que nos abençoe nessa noite, que possa fazer com que essas informações, né, que nos encheu, nos alimentou, não só espiritualmente, mas como fisicamente também, nos trouxe uma alegria bastante profunda, e entender esse processo, que essas informações aí, na forma de energia, estejam conosco durante toda a nossa semana, nos transformem em pessoas melhores, e nos transformando em pessoas melhores, nós possamos transformar o nosso ambiente de meio em algo melhor também, para que as outras pessoas também sejam mais felizes. E nós felizes também, que é o que o Pai quer de nós. Que assim seja, que a paz do Mestre esteja conosco e que a bênção do Pai nos ilumine. Que assim seja.